Vocês estão felizes, né? Já falaram que estão, então estão. Tem uns que estão mais animados, né? O Mário é um. Ó. Não sei porquê, o Daniel é outro. Mas tudo bem. Vamos lá, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 18 ao 22. Todo mundo achou? Hoje está mais fácil, né? Bíblia digital, é rapidinho. Mas não deixe de usar a Bíblia física, tá bom? Mateus capítulo 4, verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Pai, eu te louvo, Deus, por esta oportunidade, mais uma vez, de ministrar a Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. E eu peço que o Senhor encontre em nós, nesta noite, corações sensíveis ao que vai ser ministrado nessa noite. Ouvidos atentos, Senhor, a nos chamar para um novo tempo e para um novo compromisso contigo, Senhor. Eu creio que o Senhor vai ministrar corações aqui e pessoas vão sair daqui, se não transformadas por completo, mas elas vão sair com uma expectativa de que elas podem sim ser muito úteis no reino do Senhor, Pai. Eu oro, eu creio e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então era comum, o texto que nós lemos fala de duas duplas de irmãos, Pedro e Tiago, Pedro, André, Tiago e João. Era muito comum os pescadores pescarem durante o dia inteiro, ou talvez a noite inteira, e quando eles terminavam a pesca, eles faziam o quê? Eles lavavam as redes, porque a rede acumulava muita sujeira, muco dos peixes, enfim, era uma coisa que ficava ali encrostada na rede, e se a rede fosse colocada para secar daquela forma, o que acontecia? Poderia vir roedores, ratos, roer aquela rede, e a rede se tornar, de certa forma, inútil para continuar a pesca. Então, eles precisavam, além de ser lançadores de rede, que foi o caso que Jesus encontrou em André e Pedro. A palavra diz que André e Pedro estavam lançando redes. Mas a Bíblia diz que Tiago e João estavam no barco com o seu pai, Zebedeu, consertando redes. Consertar é diferente de lançar, não é verdade? E rede, a palavra de Deus, ela nos mostra que muitas vezes rede fala de lançar a palavra de Deus, de semear a palavra de Deus. Mas muitas vezes rede significa relacionamento. Você pode ver que muitas igrejas, elas denominam os seus ministérios como redes, rede de homens, rede de mulheres, rede de jovens, enfim, rede de casais. E eu gostaria de trabalhar pensando nessa tônica de que rede significa relacionamento. Eu fico pensando que
que talvez isso tenha chamado a atenção de Jesus com relação a Tiago e João, porque eles estavam com o seu pai no barco, consertando redes. E quem conserta rede, quem conserta relacionamento, tem que trabalhar com o pai. Quem lança rede não precisa estar acompanhado do pai muitas vezes. Mas quem conserta redes, quem conserta relacionamentos, precisa do pai ajudando a dar o ponto. Precisa do pai ajudando a consertar ou fazer determinado trabalho. Precisa da orientação do pai. E era isso que Tiago e João estavam fazendo. Mas o que me espanta na trajetória de Tiago e João é que a Bíblia diz que, em determinado tempo, Jesus os chamou de Boanerges. Vocês lembram dessa passagem? Jesus os denominou como Boanerges. O que significa Boanerges? Filhos do trovão. Isso muito pode ser por quê? Porque eles eram pessoas de gênio explosivo. E aí eu fico pensando, Deus, como que o Senhor chamou pessoas de gênio explosivo para ser consertadores de relacionamento? Como é que o Senhor pegou dois homens que, ao nosso ponto de vista, homens que não tinham estudo, ou homens que não tinham a letra, e fez com que eles se tornassem consertadores de rede, consertadores de relacionamento? Teve uma passagem, lá em Lucas 9:54, Jesus estava passando por uma aldeia de samaritanos, e de repente os samaritanos começam a recusar a presença de Jesus. O que Tiago e João, falam? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Imagine, irmãos, esses homens eram os homens que Jesus estava preparando para ser o quê? Consertadores de relacionamento. Eles simplesmente viram os samaritanos se negando a receber Jesus na sua terra, e eles falaram, Senhor, eles já estavam empoderados, né? Senhor, dá uma ordem para nós, que nós mandamos descer fogo do céu e cair em cima desse pessoal aí. Vamos fulminar todo mundo. Jesus claro que não concedeu isso para eles, né? Mas eu fico pensando em tudo o que foi acontecendo na vida desses homens. Tiago e João também reivindicaram. Lembro que, certa vez, a Bíblia fala em 3, se não me engano, nos 3 evangelhos sinóticos, essa passagem, que Tiago e João, uma vez eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, quando estiveres no teu reino, nos permita ficar um à tua direita e outro à tua esquerda. Um dos evangelhos diz que Tiago e João falaram isso, mas em outra passagem diz que a mãe de Tiago e João também pediu isso para o Senhor. Senhor, no teu reino, deixa que que os meus filhos fiquem, um à tua direita, o outro à tua esquerda. E Jesus falou, não compete a mim permitir que vocês fiquem nessa posição. Então eu fico pensando, o trabalho que Jesus teve, como foi difícil lapidar pessoas que não tinham, talvez, se a gente pudesse dizer hoje, a cultura, ou não tinham o tato de lidar com pessoas, e Jesus transformou eles em homens que foram tremendamente usados na obra de Deus. Se nós formos falar de Pedro, irmãos, tem tanta coisa para falar de Pedro. Pedro era o cara impulsivo. Pedro era aquele cara que parece que ele tinha a resposta pronta. Você já conversou com pessoa com resposta pronta? Chega a ser constrangedor, né? Você fala uma coisa, ele te dá uma resposta. Aí você fala, e agora, o que eu vou falar? Aí você fala outra coisa, ele te dá outra resposta. Eu falo, meu Deus, esse cara ele tem resposta para tudo. E Pedro era uma pessoa muito impulsiva. Jesus certa vez chegou e falou assim, quem as pessoas dizem que eu sou? Um dos profetas? Enfim, Elias. E vocês dizem que eu sou quem? Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, uau! Cara, incrível! Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas isso te foi revelado do alto. Isso te foi revelado por Deus. Passado pouco tempo, Jesus fala assim, é chegada a hora de eu ser entregue nas mãos dos homens e morrer. Pedro fala o quê? O Senhor jamais vai fazer isso.
E Jesus olha para ele e fala: arreda-te, Satanás. Você não tem parte comigo. Então eu fico pensando como que Jesus foi lapidando esses homens e como que esses homens, irmãos, a gente vive num mundo hoje, numa época, um contexto totalmente diferente. Hoje qualquer palavra se torna ofensiva. Qualquer palavra hoje que você dá e que muitas vezes você não dá para ofender, mas as pessoas tomam aquilo para o seu coração e muitas vezes viram a cara, não querem mais conversa, não querem mais saber de pisar na igreja. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e para lapidar pessoas hoje, eu acredito que também é difícil. É muita informação, é muito fake news e pouco comprometimento. E eu fico olhando para as histórias de Pedro, me recorda aquela história também, aquela passagem que Jesus está ali e Pedro de repente saca da espada e passa na orelha do Malco, decepou a orelha do soldado. Eu fico pensando, meu Deus, e eles estavam andando com Jesus há um bom tempo, hein? E eles já estavam vendo coisas extraordinárias a partir de Jesus. Mas Jesus continuou trabalhando com esses homens. E Jesus, de certa forma, ele chama Pedro, Tiago e João para o quê? Para um relacionamento íntimo. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que os 3 discípulos mais íntimos de Jesus eram quem? Pedro, Tiago e João. Pelo menos 3 passagens, Jesus foi fazer algo e levou somente os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eu quero que você acompanhe comigo. Mateus capítulo 9, eu vou ler esta passagem em Marcos, tá? Marcos no capítulo 5, no verso 35, Jesus vai lá na casa de um homem chamado Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Pedro, Tiago e João, os discípulos que tinham íntima relação com Jesus. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Imagina, eu fico pensando, chorar e prantear deve ser diferente. Eu acho que tinha uns que estavam, aquela coisa mais contida, e tinha uns que estavam abrindo a garganta. Sabe? Tinha gente que já estava em desespero. E aí Jesus chega e fala assim: por que vocês estão em alvoroço e choram? A criança não está morta, mas dorme. O que eles fizeram? Eles pararam de chorar, eles começaram a rir. Povo bipolar. Eles pararam de chorar e começaram a rir. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Pedro, Tiago e João observando essas coisas. Eu acho tremendo isso, eu acho maravilhoso, porque a forma como eles foram sendo conduzidos por Jesus no ministério, a forma como eles foram sendo levados e aquilo que eles foram presenciando, principalmente nesses momentos de intimidade, eu acredito que muito fortaleceu o ministério deles lá na frente. Se você ficar aí em Marcos mesmo, vou pedir para você pular só um pouquinho para frente. No capítulo 9, versículo 2, é uma passagem muito conhecida. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a quem? Pedro, Tiago e João. E levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes
e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Meu Deus! Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. O Pedro já não queria mais ir embora. Meu Deus, esse lugar aqui é bom demais. De repente aparece Elias, Moisés e Jesus está aqui. Vamos fazer 3 tendas, vamos morar aqui. Eu não sei nem se tinha material para fazer, mas o Pedro já teve um estalo. Não quero mais ir embora. Então, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados, eles estavam assustados com a cena. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que aconteceu? De relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Irmãos, fica pensando, não sei se a gente consegue entrar na história, né? Se a gente consegue pensar como que foi esse encontro, mas que coisa gloriosa, que coisa incrível. Você está lá, de repente está Jesus, aí aparece Moisés, Elias, e aí Pedro já fica emocionado, fala: meu Deus, vou construir casa, vou morar aqui. E daqui a pouco passa uma nuvem, cadê Moisés e Elias? Já não estão mais, está só Jesus ali. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E se você for um pouquinho mais para frente, são 3 passagens, nos 3 evangelhos sinóticos. Esta passagem que eu vou ler agora também está em João, mas se você for em Marcos, no capítulo 14, você vai ver Jesus no Getsêmani. E Jesus chamou quem? Pedro, Tiago e João. Marcos capítulo 14, versículo 27. Perdão, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 3 vezes aconteceu isso, depois você pode ler. Na 3ª vez Jesus fala: já é chegada a hora, vamos embora, não tem mais o que fazer, não vigiou até agora, não dá mais tempo. Vamos continuar. Então eu fico pensando em tudo que Pedro, Tiago e João viveram. E tudo que eles foram sendo ministrados por Jesus. Esse círculo de amizade, de intimidade que eles criaram com Jesus. Que é uma coisa que poderia e que deveria nos motivar. Senhor, como foi cantado aqui, libera o teu poder. Eu sei que existe mais. A gente tem vivido experiências com Deus. A gente tem vivido momentos com Deus gostosos, principalmente aqui em comunhão, como igreja. Mas no nosso íntimo, no nosso dia a dia, Deus tem algo a mais para fazer nas nossas vidas. Você crê nisso? Deus tem algo a mais para mim e para você. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus não nos tirou do império das trevas simplesmente para ser salvos. A salvação é o final das coisas, mas no decorrer da caminhada tem muita coisa bacana para acontecer. Tem muita coisa que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E parece que as coisas vão nos sufocando, as situações do dia a dia vão nos prendendo, vão nos desanimando, vão nos amarrando, e nós vamos parando, nós vamos entrando naquela fase do stand-by, né? Vamos deixando. Uma hora dá certo e a gente volta. Ou uma hora que eu estiver mais disposto.
Se for ficar esperando ficar disposto, nunca vai ficar disposto. E esses 3 homens viram milagres extraordinários que Jesus fez em público, mas vivenciaram momentos únicos com o Mestre na particularidade de cada um ali, na intimidade de cada um. Se você parar para pensar, vai parecer heresia, mas vou falar. Se você parar para pensar, Pedro, Tiago e João, eles simbolizam muito aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram. Deus Pai começou a história da criação. Pedro começou a história da igreja, quando Jesus deu as chaves do reino para ele. Jesus morreu pelo reino, para que o reino fosse tomado de volta. Tiago foi o primeiro mártir, não o primeiro mártir cristão, tá? O primeiro mártir cristão foi Estevão, mas Tiago foi o primeiro dos discípulos que morreu pelo reino de Deus, está lá em Atos 12. E João? João está fazendo a obra do Espírito Santo aí. João vai lá para a ilha de Patmos, recebe muitas revelações, e parece que é uma coisa muito casada, uma coisa muito combinada, uma coisa muito interessante de se pensar. Tá, mas eu falei de Pedro, Tiago e João, e o André? Aliás, o título dessa mensagem eu vou dizer agora propositalmente, tá? Seja relevante mesmo no anonimato. O que você sabe de André na Bíblia? O que se sabe de André na Bíblia? Irmãos, eu dei uma pesquisada em algumas fontes. André é citado 12 vezes no Novo Testamento. Das 12 citações, 4 são listagens dos 12 discípulos. Então, quer dizer, é só uma listagem, né? É só um rol. André foi o primeiro discípulo de Jesus. Pastor Júnior pregou esses dias atrás a respeito de Natanael, João 1. Se você voltar um pouquinho antes no texto de Natanael, a palavra de Deus diz que André era discípulo de João Batista. E João Batista vê Jesus passando e ele fala: eis o Cordeiro de Deus, a ele seguir. O que André fez? Partiu. A Bíblia diz que André e mais um discípulo seguiram a Jesus. Eu falei um pouco antes aqui que hoje nós vivemos numa geração um pouco melindrosa, que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. E eu fico pensando que André foi o primeiro discípulo. Esse cara, ele tinha tudo para ser um cara, eu vou falar a palavra arrogante, né? Ele tinha tudo para ser um cara cheio de si. Cara, eu fui o primeiro discípulo do Mestre. Quando Jesus começou a chamar os discípulos na terra, eu fui o primeiro. Eu dei o meu nome. E o interessante é que ele ouve o que Jesus diz para ele, e ele vai lá em Pedro, no seu irmão, e fala: Pedro, vem, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Salvador da humanidade. Eu encontrei o Redentor de Israel. Pedro começa a seguir Jesus também. Então, o que eu quero dizer aqui? Seja relevante mesmo em meio ao anonimato. André, não se ouve muito a respeito de André na Bíblia. Mas André era uma pessoa que levava pessoas ao encontro de Jesus. Enquanto Pedro pregava para 3 mil se convertiam. Irmãos, Pedro em 2 pregações foi 8 mil, ele montou uma igreja mega. 3 mil em uma, 5 mil na outra. Eu pensei, meu Deus. Pedro era um pregador de multidões, mas André era o cara do tete a tete. André era aquele tipo de homem, aquele tipo de servo que chegava e falava: olha, eu tenho algo para te falar, Jesus pode mudar a sua vida. Eu tenho algo para te dizer. Os seus problemas, eles são grandes, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. André era esse homem que tinha essa facilidade, e ao mesmo tempo, eu fico pensando que Jesus via em André essa disposição de ser alguém útil, mesmo não sendo uma pessoa com um microfone na mão. Porque às vezes nós temos paradigmas, nós achamos que o cara que usa o microfone, o irmão que canta, o irmão que prega, esses são usados por Deus. Não, meu irmão, não, minha irmã, você
é alguém de Deus aonde você está plantado. Seja na sua casa, seja na sua vizinhança, no colégio onde você estuda, no trabalho que você faz, seja em home office o seu trabalho. Você é alguém de Deus, plantado por Deus no lugar onde você está hoje. Seja em cima da moto, Itamar. Aliás, eu falei para o Itamar que quem matou Golias foi o entregador do iFood. Lê lá na Bíblia para você ver. O que Davi tinha ido fazer? Tinha ido entregar marmita para os irmãos. Davi estava no iFood naquela época. Ele não era rei ainda. Ele podia ter sido ungido, mas ele não era rei de ofício. Às vezes nós temos uma mentalidade que nós achamos que nós somos pequenininhos demais. Aliás, eu estava ali na hora do louvor, eu quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 8. Vou quebrar um pouco aqui, vou abrir um parênteses aqui na mensagem, tá? Irmãos, eu sei que o Evangelho, ele é cristocêntrico. Isso não muda. O centro do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Agora eu quero que você preste atenção no Salmo 8. Estava ali na hora do louvor, e às vezes a gente canta, às vezes a gente fecha o olho, né, e fica pensando. E aí eu estava ouvindo as crianças cantando. E elas estavam cantando alto hoje, hein? Hoje eles estavam cantando alto. E eu lembrei do Salmo 8, versículo 2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Tem uma versão que diz que da boca dos pequeninos o Senhor tira o perfeito louvor. Irmãos, Deus tem feito coisas extraordinárias. O que a gente tem que pedir para Deus é somente um ouvido sensível para entender o que Ele está fazendo. Ele está se movendo no nosso meio. Ele está começando a pegar as crianças e a fazer algo que já foi profetizado há alguns dias, alguns anos atrás. Ele está começando a mexer de uma nova forma. Ele está começando, Deus não muda, mas Ele se move. E Ele está começando a fazer coisas diferentes. Deus está chamando a nossa atenção. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas Deus chama a nossa atenção. Continua aí um pouquinho no Salmo 8, versículo 3. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que te visites? O salmista fez uma pergunta, mas ele tem a resposta. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está pouco para você? Isso serve para te incentivar a buscar mais de Deus, mesmo que em meio ao anonimato, mesmo que ninguém olhe para você e fale, meu Deus, que ministério massa que você tem, como que você é usado por Deus, como que você olha, como que você flui. Mesmo que ninguém te dê um elogio, mas você está pronto para fazer algo para Deus, e Ele chegar um dia diante de você e falar assim, filho, você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O Evangelho para mim é isso, irmãos. Eu posso estar aqui hoje com um microfone pregando, amanhã eu posso estar numa praça sem microfone embaixo de uma árvore. Qual é a diferença? A diferença é que hoje eu estou falando para a gente que é lavado e remido. Lá fora eu posso encontrar alguém que está precisando de Jesus. Lá fora eu posso encontrar até alguém mais violento e que queira me bater. Mas eu não posso deixar de falar do meu Jesus. Eu não posso deixar de ter expectativa de falar do que o Senhor fez e do que Ele pode fazer ainda. Vou continuar lá na história de André, então. O momento mais marcante da história de André, segundo os evangelhos, ou a passagem mais interessante, foi na primeira multiplicação de pães. Quantas mil pessoas tinha para alimentar? Mais de 5.000. O que tinha lá?
5 pães e 2 peixes. Quem que descobriu um menino com 5 pães e 2 peixes? André. E aí eu te pergunto, o que são 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000? Eu oro para que Deus desperte Andrés no nosso meio. Pessoas que não vejam que aquilo que tem é pouco, mas que vejam que o pouco que aquelas pessoas têm pode fazer a diferença. Senhor, tem aqui um menino, ó, mas tem 5 pães e 2 peixes. Para Jesus foi um prato cheio. Foi tão cheio que sobrou 12 cestos. Ah, eu amo Jesus. A igreja precisa de pessoas como André, pessoas que não estão em evidência. Como eu disse aqui, muitas vezes não estão nos púlpitos, nos palcos, mas elas têm um ouvido sensível ao Senhor. Elas têm uma vontade de ser usadas pelo Senhor. Você tem vontade de ser usado pelo Senhor? O Senhor vai te usar. Para mim é muito simples a didática. Você ora e fala, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. E Ele vai começar a te dar oportunidade. Para mim a didática é muito simples. Agora, a contrapartida é, deixa o Senhor te usar, mas não use o Senhor. Porque tem pessoas que usam o Senhor conforme elas vão sendo usadas. Me parece que André nunca se importou em estar à sombra de Pedro. André nunca rivalizou. André nunca se ressentiu de ter um ministério menor do que o seu irmão. Como eu disse, ele foi o primeiro discípulo. Talvez se fosse uma pessoa dodói, ia falar, Jesus não está com nada, hein? Fui o primeiro. Agora ele colocou o meu irmão Pedro na minha frente. E olha que o Pedro é encrenque, hein? O homem corta a orelha de soldado, o homem é brabo. Mas Jesus preferiu Pedro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. Aquele que ganhou 5 fez o quê? Granjeou, trabalhou e ganhou mais 5. E chegou no seu Senhor e falou, olha aqui, o Senhor me deu 5, mas eu trabalhei e conquistei mais 5. Toma aqui de volta. Olha, e casou, né? E o Senhor falou, servo bom e fiel. Aquele que ganhou 2 talentos também conseguiu ganhar mais 2. Granjeou, trabalhou e ganhou mais 2, somou 4, devolveu para o seu Senhor, servo bom e fiel. E aquele que ganhou 1, e esse é o maior risco nosso, achar que nós somos desfavorecidos porque temos pouco. O que ele fez? Ele pegou e enterrou. E o Senhor falou, você é negligente. Pelo menos se tivesse colocado no banco, tinha juros, né, esse negócio aí. Agora eu vou tirar de você e vou dar para aquele que tem mais. Irmãos, essas palavras, elas são difíceis de ouvir. Pelo menos para mim são difíceis. Porque eu não quero chegar um dia diante de Deus e Deus falar assim, eu coloquei coisas para você fazer. Eu te dei oportunidades. De certa forma, você até trabalhou. Mas você não fez aquilo que era para ser feito da forma correta. Você sabe qual que é a diferença da pessoa eficiente e da pessoa eficaz? A pessoa eficiente, ela faz tudo bem feito. Você já viu uma pessoa eficiente? Tudo que você der para ela, ela vai fazer bem feito. Ele vai fazer tudo bem feitinho. O eficaz, ele não faz tudo bem feito, mas ele faz o que precisa ser feito. O eficaz talvez vai ser aquela pessoa que não vai pegar 5, 6 coisas para fazer, ele vai pegar uma, mas ele vai fazer o que precisa ser feito. Deus nos chama para ser eficazes nesse tempo. Deus nos chama para ser pessoas que estejamos nos movendo realmente, conforme o propósito de Deus para nós. Eu anotei uma frase aqui, eu queria deixar ela para vocês. A modernidade facilitou as coisas, mas dificultou as pessoas. Antigamente as coisas eram mais difíceis
mas as pessoas eram mais fáceis. Antigamente acabava o açúcar, você ia no vizinho, né? Você não ia no mercado. Me empresta uma xícara de açúcar, depois eu te devolvo. Hoje em dia a gente não conhece nem o vizinho. Eu fiquei um tempo fora do meu bairro, mas eu moro há 16 anos no mesmo bairro. Eu não conheço meus vizinhos. Até certo ponto, às vezes, a gente faz isso por opção. Mas como é que nós vamos ser alguém diferente nessa terra sem ter o tato com as pessoas? Como é que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo se a gente não tem contato com pessoas? Deus não vai mandar anjo. E já que nós estamos falando de redes, de relacionamentos, o que a gente vê mais hoje nesse mundo moderno? A figura de quem? Dos influencers. Né? Os influencers. Na internet tem influencer para tudo, né? Tem influencer até que ensina a jogar bola. Como que ensina a jogar bola? Ou você sabe ou não sabe? Quer ser influencer de jogar bola? Não. Ou você tem o tato para o negócio ou não brinca. Tem influencer de música, tem influencer tem influencer de tudo, meu Deus. E eu fico pensando, quais as influências que os nossos jovens hoje estão tendo e qual é a influência que nós passamos para eles? Jovem, a maior influência que você tem mora na sua casa e se chama pai e mãe. Aliás, eles têm um nome, né? Mas você pode chamar de pai e mãe. As maiores influências que nós temos são de homens e mulheres que servem piedosamente a Deus. Homens e mulheres que você acompanha a história deles e que você vê que Deus tem transformado a vida deles. Essas são as maiores influências. E quem são as maiores influências, então? Somos nós mesmos. Está na hora de nós, de certa forma, chamarmos a responsabilidade para nós e falar: Deus, eu quero ser influente mesmo em meio ao anonimato, eu quero ser relevante mesmo em meio ao anonimato, mesmo que ninguém veja, mas eu quero fazer algo relevante para o Senhor. Como eu disse, a modernidade facilitou as coisas, mas dificultou as pessoas. Mas não é porque as pessoas estão mais difíceis que a gente tem que parar, não é verdade? Eu vou encerrar por aqui, eu quero que você só medite nisso que Jesus disse. Lá em Mateus, no capítulo 11, é muito conhecido esse versículo. Versículo 28 até o 30. Jesus diz: vinde a mim, todos. É uma convocação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu fico pensando na inteligência de Jesus. É como se Jesus estivesse em 2024 escrevendo isso aqui, ou ditando isso aqui. Porque quantas pessoas nós vemos hoje cansadas e sobrecarregadas? Talvez nós pensamos que o cansaço é mais físico, né? Mas o cansaço também é mental. O cansaço é espiritual. A sobrecarga, o que é sobrecarga? Sobrecarregar é o quê? Carregar em excesso. Você já viu um caminhão carregado em excesso? Eu trabalhei uma fase da minha vida em balança de ficar em portaria e passava uns caminhões de soja, de grãos, sobrecarregado. Eu falava: meu Deus, se esse cara fizer uma curva a 30 por hora, ele tomba esse negócio. Pesado. Tem pessoas que estão pesadas. E elas não têm conseguido aliviar as suas cargas. Talvez essa noite seja o momento de você se achegar aos pés de Jesus e falar: Senhor, toma a minha carga. Toma o meu cansaço, Senhor. Eu quero caminhar mais. Eu quero te conhecer mais.
Toma sobre vós o meu jugo, diz o Senhor, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando Jesus falou nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, ele falou assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus falou o que aqui? Eu sou manso, e Jesus falou que é humilde de coração. Nas bem-aventuranças, Jesus disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus tem nos chamado para um tempo de estar mais perto com Ele. Quando eu clamei aqui agora há pouco que Deus nos mande mais pessoas como Andressa, eu não estou falando de uma forma, eu costumo pensar muito no equilíbrio das coisas. E eu penso que como líderes nós precisamos enxergar os Andrés que têm 5 pães e 2 peixes na mão. E eu fico pensando que aqueles que muitas vezes não exercem nenhum tipo de ministério ou de liderança, eles precisam se achegar também e falar: olha aqui, eu quero participar dessa obra, eu quero servir o Senhor. Você consegue entender isso? É uma via de mão dupla. Irmãos, muitas vezes não tem como saber o que você faz se você não chegar e falar assim: pastor, eu sei fazer isso. Pastor, eu sei tirar foto. Pastor, eu sei abrir e fechar portão. Eu sei cuidar de carro, pastor. Irmão, abra o seu coração para o Senhor. Não fique achando que Deus já tinha que fazer o que já fez e está feito. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. E talvez você comece de novo com um ministério ou com uma tarefa pequena, e Deus vai começar a acrescentar de novo na sua vida, e principalmente Ele vai começar a te acrescentar ânimo, Ele vai começar a te acrescentar entusiasmo, para que você volte mais forte do que um dia você já foi. Caleb teve a ousadia de falar: hoje eu tenho 85 anos, e quando o Senhor me chamou lá, 40 anos atrás, eu estou mais forte hoje do que naquela época. Não pense que o Senhor desistiu de você. Não pense que o Senhor desanimou dos planos que Ele tem para você. Se coloque de pé. Eu acho interessante que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele está numa fase já pensativa da sua vida, né? Fiz muita coisa errada. E começa a escrever as coisas que aconteceu com ele. Tudo era vaidade. Eu vi que tudo que eu fiz foi vaidade. Mas Salomão escreve lá em Eclesiastes 9:11 algo que eu achei interessante. Eu voltei e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, e nem dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Eu sei que você pode olhar e falar: tem gente melhor do que eu para fazer isso. Mas o Senhor te chama nessa noite. A minha oração é para que nós, como igreja, irmãos, nós não somos como indivíduos igreja. Como indivíduos nós somos corpo de Cristo. Nós somos partes do corpo de Cristo. Mas nós somos igreja quando nós somos isso aqui, ó. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. O meu clamor é para que Deus coloque um fogo no nosso coração, para que nós queiramos ver pessoas entrar por essa porta e falar: meu Deus, que coisa gostosa, eu não quero mais ir embora desse lugar. Quero construir uma tenda e morar aqui. Tem que entrar um Pedro aqui. Eu quero ficar nesse lugar porque eu encontrei uma paz que eu não tenho. Eu encontrei algo que eu não sinto lá fora.
Deus, eu quero orar, Senhor. Se essa oração pode ser um clamor profético, eu coloco diante do Senhor, Pai. Aviva a Tua obra no nosso meio, Senhor. A Tua palavra diz lá em Joel que nós devemos fazer das nossas enxadas espadas, nós devemos fazer dos nossos relhos açoites, e nós devemos dizer para o fraco que eu sou forte. No Senhor eu sou forte, Deus. Aquilo que o Senhor fez naquela cruz, Jesus, não foi em vão, não foi debalde, não foi para que nós simplesmente olhássemos com piedade do Senhor e falássemos: obrigado, Senhor, obrigado por me dar a salvação. Nós temos uma dívida de gratidão contigo, Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não é em vão que você trabalha para o Senhor. Tudo que você fizer para Deus, meu irmão, Deus é capaz de te dar muito mais. Eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de um Deus generoso que nos ama. Deus faz algo extraordinário nessa casa, Senhor. Faz milagres nessa casa, Senhor. Para aqueles que ainda têm andado incrédulos, Senhor, desanimados, vejam que o Senhor opera neste lugar, Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e é para sempre o mesmo, Senhor. Se o Senhor abriu o mar vermelho há 3, 4 mil anos atrás, o Senhor é capaz de abrir um caminho novo para nós. Aliás, o Senhor já abriu na morte do Senhor e na ressurreição do Senhor. Eu não tenho conseguido caminhar porque eu tenho andado com muitas enfermidades. O Senhor traga saúde física ao seu corpo nessa noite. Eu andei muito desapontado com igrejas, eu já fui muito ferido em igrejas. O Senhor te fortaleça nessa noite e quebre todo o jugo que há sobre sua mente. Eu já quis ajudar, mas não me deram oportunidades. Abra o seu coração e a sua mente nesse dia, nesta noite. Se arrependa e fale: Senhor, eu estou aqui. Eu vou falar com meus líderes e vou me propor a ajudar esta obra, Senhor. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero ser como André, que não teve notoriedade, mas que fez tudo que foi colocado nas tuas mãos, nas mãos dele. Senhor, faz de nós como igreja, Pai, como uma congregação de homens e mulheres lavados e remidos no Teu sangue. Faz de nós, Deus, homens que sejam luzeiros nesse mundo. É a Tua palavra que diz, e se ela diz, é verdade, Deus. Se a Tua palavra diz que nós somos luz no mundo, nós então seremos luz no mundo. Não nos deixa, Deus, desanimar a ponto de parar. Leva-nos, Senhor, a águas mais profundas, a tempos mais intensos contigo, a momentos mais prazerosos ainda contigo, Senhor. Leva-nos, Senhor, a ter experiências que nós nunca tivemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva os homens desta comunidade, Senhor, a se unirem e a formar um ministério, Deus, que venha propagar as boas obras do Senhor, Deus. Leva as mulheres desta comunidade, Senhor, a serem mulheres fortes, sábias e que venham edificar um ministério vitorioso nesta casa, Deus. Se eu tenho visto, eu não tenho, mas a fé não manda eu ver, Deus. A fé me manda crer. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre nós, Deus. Que a luz do Teu rosto resplandeça sobre nós e nos faça triunfar, Deus, como igreja, em nome de Jesus. Amém.